Eu acho que esse caso é o maior mistério do país. Muitos não acreditam que é verdade, mas não é mentira, é real. Parece história de filme de terror, mas não é. É realidade. Mesmo depois de tantos anos, muitas coisas bizarras ainda continuam aparecendo nesse caso, deixando as pessoas num círculo sem fim. Todos se perguntam, onde isso vai acabar? Para mim, isso começa no dia 22 de dezembro de 1998. Eu estava no hospital com o meu irmão mais novo, o Fábio. Ele tem lúpus, então eu levava para fazer hemodiálise. Eu estava na lanchonete do hospital e ele fazendo procedimento numa outra sala. Quando eu voltei, senti algo estranho. A enfermeira que atendia ele normalmente se aproximou e disse: "Sinto muito, senhora, mas seu irmão faleceu." Eu fiquei muito confusa, achei que confundiram meu irmão com outra pessoa, mas aí ela confirmou: "Infelizmente ele não resistiu. Sinto muito." Bom, 5 anos depois, o pesadelo recomeça. O corpo do meu irmão teve que ser retirado de onde estava para ir para uma gaveta. Eu entrei em choque. Como um corpo desaparece sem ninguém perceber? Alguns dias depois, as investigações começaram. Foi tratado como violação de túmulo. Mas a pergunta era: onde estava o meu irmão? Por pedido da Josiane, a gente foi lá, tirou a lápide, desenterramos, abrimos o caixão e estava vazio. E ao longo da cidade inteira, vários caixões foram aparecendo vazios, assim. E os familiares começaram a contatar a gente. Foram pedindo para desenterrar para ver se estava tudo certo. E a verdade é que a maioria estava, mas uns 30 corpos apareceram. E esses 30 corpos, todos eles de 94 a 99. E era 2003. E como que 30 corpos vão desaparecer assim do nada, né? Simplesmente evaporar. Um mistério. Todos os desaparecimentos começaram a ser investigados e algo muito importante foi descoberto. Todos os corpos foram enterrados pela mesma funerária, a Bons Sonhos. É muita coincidência todos os sumiços estarem relacionados a essa funerária. Principalmente porque eles nunca deram assistência nenhuma aos familiares. A minha mãe estava internada no Hospital Longa Vida. Ela estava com uma pneumonia, era um caso grave, e eu estava ativamente ali junto com ela todos os dias. Eu dormia no hospital e ela estava fazendo todos os check-ups, ela já estava praticamente bem. Era o último check-up, até que chega um médico diferente. Eu já achei estranho isso. E aí esse médico, ele chega em mim e pede para eu sair do quarto. Eu achei estranho, porque nenhum outro médico tinha pedido isso. E aí eu saí para respeitar, achei que era um protocolo diferente do hospital. Eu fiquei no corredor até que eu observo que começa um entra e sai do quarto da minha mãe, que eu não entendi nada, era um monte de enfermeiro, um monte de gente, eu comecei a ficar preocupada, até que chega uma dessas pessoas para mim e diz: "Sinto muito, mas a sua mãe não resistiu." E aí eu respondi: "Como assim que ela não resistiu? Como assim? Ela já estava bem, era o último check-up." Pra mim isso não fez sentido algum, não fez sentido. Bom, eles chegaram até mim e disseram que ela tinha tido
uma parada cardíaca. A minha mãe já tinha demência. Ela já não lembrava quem eu era. Todos os dias eu tinha a sensação que eu estava perdendo ela. Aquele dia eu tinha entendido que eu tinha a perdido de verdade. Bom, pelo menos era o que eu pensava, né? E eu lembro que isso foi notícia em todo lugar. Uma mota, enterrada 7 anos atrás, de repente aparece viva. Todo mundo achou que era uma espécie de pegadinha, uma brincadeira. Nem eu mesmo acreditei. Mas aí começaram as investigações. Nisso acharam os documentos que ela foi enterrada e, de fato, ela foi enterrada. Agora, se na época ela levantou do caixão e saiu sozinha, eu não sei dizer. Mas que agora ela estava viva, ela estava. E eu estava no dia que desenterraram ela. Parecia cena de filme. Tava cheio de policial, cheio de repórter, cheio de gente, todo mundo para ver se realmente a morta-viva estava no caixão. E não é que ela não estava. O caixão estava vazio. Só após desenterrar o caixão é que começamos a entender as informações que eram importantes para a investigação. A funerária que eu contratei, a Bons Sonhos, é a mesma funerária de todos os outros caixões que foram encontrados vazios. E aí que a gente descobriu que essa história começou a ficar muito mais profunda. Após as revelações da mulher que estava morta e foi encontrada viva, as investigações sobre o meu irmão tomaram um rumo totalmente diferente. Eles começaram a investigar o que aconteceu com o corpo do meu irmão entre o velório, que foi a última vez que eu o vi, e o enterro. Tiraram o corpo do caixão antes dele ser enterrado ou desenterraram ele depois do enterro? E a pergunta que não quer calar: era só um corpo ou meu irmão ainda estaria vivo? Então, geralmente eu trabalhava como motorista, né, na funerária Bons Sonhos. Eu trabalhei por lá alguns meses. E eu só ficava no volante. Tinha um outro rapaz lá ele que cuidava do caixão. Acontece que, vez ou outra, a gente usava van em vez de usar o carro da funerária. E aí, quando era assim, o caixão ia atrás, iam vários funcionários, né? Numa dessas, foram tirar o caixão da van e eu fiquei sozinho. E lá, eu comecei a escutar algumas batidas. Quando eu olhei para trás, simplesmente estava lá, a morta fora do caixão. E eu me desesperei. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, eu saí correndo, eu fiquei com medo. Sabe, eu não soube o que fazer, foi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Depois disso, nunca voltei para o emprego. Aí, acompanhando as notícias no jornal, eu vi toda essa conversa, né, de gente saindo do caixão. Depois disso, eu resolvi ir para a polícia, fazer meu depoimento. Eu sei que eu demorei, mas eu estava com medo, eu demorei para fazer o certo. Mas eu fiquei com medo. Fiquei com medo de pensar o que as pessoas iam pensar. Entendeu? Aquela morta ali fora do caixão e vão pensar que eu fiz alguma coisa.